Paz seja Jesus, irmãos e irmãs. Eu gostaria de falar um pouco nesse vídeo sobre a necessidade que a gente tem de entender por que a gente está no deserto. Simples assim, a gente está no deserto porque alguma coisa precisa ser mudada, ou muitas coisas. Eu vou falar do meu caso. Eu sempre fui muito possessivo, ciumento e desconfiado. Sempre, muito, ao extremo. Uma coisa que chegava ao ponto de ser uma coisa doentia, sabe? Então, quando entrei no deserto, eu percebi que isso tinha que mudar, né? Eu cheguei ao ponto em que eu era praticamente um hacker, né? Eu entrava no WhatsApp da minha esposa, passava programas para saber as mensagens que ela tinha apagado. Eu queria saber de tudo, desconfiava, muito desconfiado, tudo eu desconfiava, tudo para mim estava me traindo, era alguma coisa. Imagina só os irmãos, né? Minha esposa saiu faz 4 meses, 5 meses na verdade de casa. Hoje o tratamento de Deus para minha vida é eu não saber como que ela anda, para onde ela está, que hora que ela chega em casa, o que ela está fazendo, né? Eu não sei de absolutamente nada. Para alguém que era totalmente possessivo e controlador, é como se eu pegasse uma pessoa que tem medo de lagartixa e colocasse ela dentro de um quarto cheio de lagartixa e falasse assim: fica aí que tu vai ser curado. Então quando eu comecei a entender o tratamento de Deus para mim, foi quando o Senhor me deu uma palavra. Não faz muito tempo. A palavra, na verdade, não é nem que eu comecei a entender pela palavra. Eu comecei a entender em junho e julho, mais ou menos, no mês de junho para julho. Minha esposa saiu em julho de casa. Eu comecei a entender que os problemas que eu tinha, né? Os traumas, tudo aquilo que eu trouxe de relacionamentos passados, né? Antes do casamento, que eu acabei transferindo para dentro do casamento. A insegurança. Eu tive um namoro que a menina, uma semana depois do término do namoro de anos, ela arrumou um outro rapaz e tal, e aquela insegurança toda eu trouxe para dentro do casamento. 10 anos, mais de 10 anos de relacionamento com a minha esposa, eu trouxe essa insegurança e Deus começou a me tratar. O texto até que o Senhor me deu quando ela saiu de casa já dizia isso. Eu trouxe até no vídeo Deixa Aí de Jacó, eu falo sobre isso, quando ali Deus ele trata de um trauma de Jacó. Esse texto o Senhor me deu em julho, e Deus ele trata de um trauma de Jacó, porque Jacó tinha perdido José e naquele momento ele tinha que permitir com que Benjamim fosse, né? Deixar ir de Jacó era deixar Benjamim ir. Então Deus ele estava tratando um trauma meu de um relacionamento passado que eu estava replicando, que eu estava reproduzindo no meu casamento. E agora recentemente o Senhor me mostrou mesmo, né? Faz uns 2 meses mais ou menos, que o Senhor me mostrou mesmo através da palavra que era isso, que era exatamente isso. Eu pedi ao Senhor uma palavra e falei: Senhor, esse deserto é o quê? Qual é o tratamento do Senhor? É isso mesmo? É esse ciúme, essa possessividade, esse medo de ser traído, de ser abandonado? É isso mesmo? E eu pedi ao Senhor uma palavra e veio em Jó, capítulo de número 3, no versículo de número 25. Jó ele diz assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Ou seja, tudo aquilo que Jó tinha medo, todos os temores de Jó, todos os traumas de Jó, os complexos de Jó, né? Aquilo que ele receava veio sobre ele, que era perder a sua família, que era perder a sua vida, né, a sua prosperidade, a sua vida como um todo, né, de tudo aquilo acontecer, né, perder seus filhos, a sua esposa, e foi o que lhe sobreveio, né? Então Deus ele trata traumas, Deus ele conhece, ele sabe aquilo que muitas das vezes nos trava, e o medo ele é um fator de inibição. A falta de fé ela não permite a operação de Deus. A palavra fala que Jesus chegou na Galileia e muitos não criam nele. E Jesus não pôde operar muitos sinais por isso. Olha só o texto, como ele dá a entender claramente que Jesus não realizou grandes feitos em dada passagem dele pela Galileia, porque as pessoas não criam que ele era o Messias, não criam no poder dele de mudar as coisas. Então o medo ele nos trava. Jó ele tinha que ser curado desse medo. Eu fui colocado nesse deserto, mas para ser curado. Então quando nós buscamos entender de Deus qual é o nosso tratamento, por que nós estamos no deserto, porque de repente era ciumento, porque era possessivo, de repente porque era negligente, porque idolatrava demais o marido, a esposa, ou porque era insubmissa, no caso das mulheres. Existe uma série de mentalidades, né, que hoje influenciam dentro do casamento, tanto para o homem ser acomodado, o homem que não tem mais papel na sociedade, o homem que é relaxado, a mulher que é egoísta, a mulher que só pensa em si mesma, só pensa na sua questão profissional. A mulher tem que trabalhar, se ela quiser ela tem todo o direito, mas hoje em dia existe uma mentalidade egocentrista, né? Deus está nos tratando.
A gente tem a nossa busca é tentar entender do Senhor, né? Qual é o tratamento dele para as nossas vidas no deserto. Irmãos, o deserto é Deus botar um banquinho para a gente falar assim, ó, senta aí que agora a gente vai conversar. E Ele vai tratar conosco, e Ele está tratando conosco. Só que nós precisamos urgentemente mudar. Tem alguma coisa em nós que precisa ser mudado. Alguma coisa ou algumas coisas. Na tarde desse dia que eu recebi do Senhor essa palavra, aquilo que eu temia sobreveio, que eu receava me aconteceu, eu fui consagrar um jejum ao Senhor e o Senhor confirmou. O Senhor me deu um texto que está lá em 2 Samuel, capítulo de número 23, no verso de número 20, que fala de Benaia, que Benaia era um homem corajoso, um soldado de Cabzeel, e ele fez uma coisa interessante. Ele matou 2 leões de Moabe, 2 valentes de Moabe, né? Alguns dizem guerreiros, outras traduções dizem leões, e ele matou um leão dentro de uma cova. Ele desceu uma cova num dia de neve e matou um leão. Benaia aí, irmãos, é tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que desce na cova dos nossos corações, no mais profundo do nosso coração. Benaia, o nome dele significa em hebraico, o Senhor constrói. Então o Espírito Santo ele desce no mais íntimo do nosso coração, no tempo de neve, ou seja, no momento de adversidade, no momento de angústia, no tempo de frieza espiritual, no tempo de luta, né? Porque a neve é um momento de luta. E ele vai lá e ele destrói aquele inimigo que estava lá dentro do íntimo. Então o Senhor mostrou realmente, esse texto ele vai de encontro com o quê? Com o texto de Jó, que dizia que o que eu temia me sobreveio. Ou seja, Deus ele mata, ele vai lá e cura os nossos temores, e cura os nossos traumas, né? Tudo aquilo que às vezes é uma dificuldade para o nosso casamento, que era uma dificuldade para o nosso casamento, né? Uma das coisas que a gente tem que orar muito ao Senhor, pedindo para o Senhor mudar, é o nosso temperamento, o nosso comportamento. No início do deserto, o Senhor me dava muitas palavras falando acerca disso, e um dos textos que ficou no meu coração, que toda vez que eu estou só aqui em casa, e que eu estou com saudade do meu filho, da minha esposa, eu lembro desse texto. Era um texto de Jesus, onde Jesus diz assim: se o grão de trigo cair no chão e não morrer, ele ficará só, mas se ele morrer, ele dará muitos frutos. O que é o grão de trigo? O grão de trigo o grão, na verdade, é uma centelha de vida, né? Só que se ele cair e ele não morrer, né, ele não produz a árvore, ele não vai nascer ali a sua árvore, né, e crescer. Qualquer semente é isso aí. Não vai nascer a árvore e ter os seus frutos. Então tem que morrer, né? Se não morrer, vai ser só um grão, vai ficar um grão só ali no chão caído. Então, o Senhor me falando, olha, tem que morrer. Tem que morrer o velho homem, tem que morrer a natureza, o nosso temperamento, né? Nós, às vezes, temos o nosso temperamento muito dentro daquela lista de obras da carne. Tem 2 listas, né? Obras da carne e fruto do Espírito. As obras da carne é ciúme, inveja, contenda, tudo aquilo de ruim são as obras da carne, né? Tá tudo ali, né? Sensualidade, e os frutos do Espírito: longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fé, paciência, perdão. Então, irmãos, a gente tem que sair dessa lista, da lista das obras da carne. Isso tem que morrer em nós, né? Esse nosso velho homem ele tem que morrer. Se o grão de trigo cair no chão e não morrer, ele vai ficar só. Se não morrer o nosso velho homem, a gente vai continuar só sem a nossa família, né? Mas se morrer, dará muitos frutos. O nome do Senhor vai ser glorificado, isso vai servir como um testemunho, dará muitos frutos. Então Deus ele nos chama para o deserto para poder tratar essa nossa questão. O deserto é um tratamento com Deus, uma transformação nossa, íntima. A gente tem que pensar primeiro nessa transformação, e eu vou dizer para os irmãos, deve ser a primeira coisa a ser colocada na oração. Quando começamos a orar, a primeira coisa que devemos colocar é a nossa transformação pessoal, é a transformação das nossas vidas, né? Agora é engraçado, é interessante, que o Senhor me deu esse texto de Benaia, quando ele desce ali naquela cova e mata o leão no tempo da neve, né, e com uma lança, né, e depois ele mata um egípcio com uma lança. E praticamente um mês e meio, como eu falei, 2 meses depois, quando foi essa semana, eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor uma palavra na madrugada, e veio o mesmo texto. Só que Deus ele é tão maravilhoso, ele capricha tanto na forma dele de falar conosco, que há 2 meses atrás o Senhor me deu o texto, o relato de Benaia, falando sobre esse valente de Davi, em 2 Samuel capítulo 23. Essa semana o Senhor me deu exatamente o mesmo versículo, falando de Benaia, que ele desceu até a cova e matou o leão, só que em 1 Crônicas capítulo 11, versículo 22. Ou seja, Deus ele é maravilhoso, né? Deus ele me mostrou ali de novo a situação que eu estou enfrentando, que é o quê? Esse leão ele tem que morrer, né? O nosso velho homem ele precisa morrer.
ele precisa morrer, né? Então às vezes a gente desce as águas, se batiza, se converte ao Senhor, mas no momento da adversidade, no momento, era assim, né? Quando a gente estava com nossa esposa, nossas esposas, com nossos maridos, né? Com os maridos, as irmãs com os maridos e os varões com as esposas, o nosso velho homem parece que ele brotava do nada, né? Ele pegava um Uber lá na onde ele estava, onde o irmão ou a irmã foi batizado e descia as águas, ele vinha até a nossa casa e criava brigas, né? E ali discutia, e agredia verbalmente, agredia fisicamente, fazia um monte de coisa errada. E esse velho homem ele tem que morrer, né? O Senhor ele conhece, Deus ele sabe, o Senhor Jesus ele sabe exatamente se nós somos transformados de verdade, se estamos sendo transformados de verdade, ou se é só uma transformação ainda superficial. Ele sabe o momento da transformação, né? A prata, ela era colocada, o Senhor nos purifica como a prata, né? E uma vez o Senhor me deu essa palavra também, falando que como a prata é colocada no fogo para retirar toda a escória, assim nós somos tratados. A prata ela é colocada no fogo e a escória é um tipo de metal que é uma impureza. E essa impureza ela só sai da prata quando a prata é colocada em condições de temperaturas muito elevadas. Coisa de mais de 2000 graus Celsius, se eu não me engano. Mais de 2000 graus Celsius. Então, assim, é uma temperatura extremamente elevada. E a escória, que é a sujeira, a impureza, ela solta da prata. Ou seja, é a mesma coisa as nossas vidas. O que o Senhor nos mostra aí? Que nós só conseguimos ser purificados, né? Nosso velho homem, os nossos desvios de personalidade, os nossos problemas de temperamento, de genética, isso tudo só pode ser transformado pela operação do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele transforma o homem, ele molda o homem. Isso mediante o quê? Mediante as provas e mediante a ação do Espírito mesmo, né? Porque o Espírito Santo também é o fogo, né? O Espírito Santo é o fogo, ele é o fogo consumidor, ele é o fogo que batiza, ele é o fogo da sarça que se apresenta a Moisés, ele é o fogo que recebe a oferta alçada de Salomão na construção do templo, ele é o fogo que recebe as ofertas de Elias no Monte Carmelo. O Espírito Santo é o fogo, e é o fogo que nos purifica, né, de todas as nossas impurezas. Então essas impurezas elas devem ser retiradas. Nós não conseguimos mudar, né? Tem um texto de Ezequiel, se eu não me engano, que diz: pode o leopardo tirar as suas manchas, né? Nós não conseguimos mudar a nossa natureza, mas nós temos um Deus que pode nos transformar. Quando nós queremos e pedimos, Ele nos transforma, Ele nos molda, Ele quebra e refaz, nos faz de novo. Então o deserto, ele é um tratamento nosso, onde nossos traumas devem ser curados, onde as nossas mazelas devem ser tratadas. E é importante, eu quero ressaltar isso nesse vídeo, os irmãos têm que descobrir o que é que o Senhor quer mudar, tem que pedir ao Senhor. O Senhor me mostra, fala comigo, preciso ser transformado. Se você não sabe, meu irmão, minha irmã, você tem que saber, porque ninguém para no deserto de graça, ninguém para no deserto certinho, ninguém cai no deserto de paraquedas. A gente está no deserto porque há uma necessidade de mudança, nós devemos ser mudados, nós estamos cumprindo uma agenda de Deus de tratamento, estamos sendo tratados. A gente tem que entender isso, irmãos. Quem não entende isso, olha, vai perder tempo no deserto, tá? Vai perder muito tempo no deserto. Quanto mais rápido a gente se posicionar e a gente conseguir buscar do Senhor a transformação nossa, daquilo que Deus quer mudar em nós, a gente permitir esse tratamento, a gente tem que permitir esse tratamento. A gente tem que reconhecer, olha, eu errei, eu fui ofensivo, eu fui uma pessoa infiel, eu fui uma mulher insubmissa, eu fui um marido acomodado, eu fui um marido, tive um relacionamento abusivo, fui muito explosivo, eu agredi, a gente tem que reconhecer perante o Senhor, né? Porque ninguém tem poder para perdoar pecado, não, só Deus, né? Então, reconhecer perante o Senhor. Você pode até abrir e confessar, confesseis uns aos outros as vossas culpas, né, dentro do mais íntimo, você pode até confessar, mas é perante o Senhor, né? Fica aqui até um relato, que tem coisa que a gente só conta para Deus, tem coisa que a gente não pode abrir para todo mundo. Então, é até uma coisa interessante, quando o povo de Israel, eles depositavam as suas ofertas alçadas, eles ofertavam dentro de 3 recipientes, que era a frigideira, a caçarola, que era uma panela, e no forno. A frigideira era uma oferta que todo mundo via. Todo o povo de Israel, né, enxergava aquela oferta, aquilo que estava sendo ofertado ali pelo ofertante,
uma oferta alçada de uma oferta de remissão de pecado, de pedido de perdão. Então tem assuntos que todo mundo sabe, todo mundo vê, né? A caçarola é uma espécie de uma panela de pressão, uma panela. Só o ofertante e o sacerdote enxergavam o que estava sendo ofertado, só ele via o cozido que estava ali dentro. Tem coisas que é só a gente e o sacerdote, o pastor ou as pessoas mais íntimas, né? São coisas bem restritas. A oferta alçada ao forno era o próprio ofertante quem colocava. Então tem coisas que é só a gente e Deus. Ninguém via essa oferta, só o ofertante sabia. Tem coisas que é só a gente e Deus. Então entre nesse divã com Deus, né? O divã do Senhor. O deserto é o divã do Senhor, que é o melhor divã do mundo, né? E é para curar, para tratar as nossas vidas, as nossas feridas. Não pense o irmão, não pense a irmã que você não tem problema, não tem defeito, não tem nada para ser reparado, porque tem, tá? No mínimo aí você estava com a tua vida espiritual um tanto quanto, né, no piloto automático aí, você estava perdendo a tua salvação, né? No mínimo, que não é nem mínimo, você só estava perdendo a tua salvação. Em outras palavras, você estava indo para o inferno, né? Então tem coisa para poder mudar, sim. Tem coisas para mudar, sim. E a gente tem que identificar isso. A gente tem que falar assim, me mostra, porque o Espírito Santo, quando ele começa a mostrar, ele vai jogando até na nossa cara, não, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui estava errado. Aí você começa a chorar. Eu lembro de um dia que eu vim dentro do ônibus voltando do trabalho chorando, eu falava, misericórdia, fiz isso. E eu começava a lembrar, e lembrando as coisas que eu falei, as coisas que eu fiz, as coisas que eu deixei, eu poderia... E isso, assim, naquele momento foi importante. E isso é importante de ressaltar, né? A palavra fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe tempo para todas as coisas. Vai ter um momento que é o momento de a gente se reconciliar com Deus nesse aspecto. A gente pedir perdão, de a gente reconhecer os nossos erros, e o Senhor ele vai nos perdoar. Depois a gente não tem que ficar trazendo essa tona de novo não, porque aí você vai dar munição para o inimigo, que é o acusador. O inimigo ele quer acusar. O papel dele é trazer os nossos pecados lá de trás, que Deus já perdoou, e jogar na nossa cara. Então vamos ter discernimento quanto a isso, pedir o Senhor perdão, reparou o altar, falou, Senhor me perdoa. Se tiver a possibilidade de pedir perdão ao cônjuge, que às vezes, né, nem sempre a gente tem. Esses dias eu tive a oportunidade, eu vi que a minha esposa, eu encontrei com ela, a gente estava conversando sobre o nosso filho, dias de ficar com o nosso filho. Ela começou a se exaltar e ela começou a falar coisas do nosso casamento, eu estava falando do nosso filho. E ali eu vi muita mágoa, muita mágoa. Eu falei para ela assim, olha, você já falou 3 vezes sobre isso, sobre coisas que eu fiz, os meus erros. Eu já te pedi perdão várias vezes. Se você não me perdoar, eu não tenho como fazer você me perdoar. Só o Senhor pode fazer. E na hora que eu falei de perdão, falei isso para ela, que eu já pedi perdão para ela várias vezes, irmãos, o olho dela encheu de água, ela ficou vermelha, ela é muito branquinha, ela ficou vermelha. Então assim, mas depois ela logo já voltou o modo de desprezo e de repúdio. Então é Deus quem vai fazer. Essa obra aí é Deus quem vai fazer, né? Lá é Deus quem vai tratar. Com seu marido, com a sua esposa, é Deus quem vai tratar. Cabe a nós aqui reparar as brechas, se posicionar e reparar as brechas, né? Se posicionar em oração, em jejum e madrugada, como a gente falou no outro vídeo, e reparar as brechas, tudo aquilo que a gente fez de errado. A gente não pode voltar a cometer aquilo. Uma das coisas que o Senhor disse para o povo de Israel, quando o povo de Israel estava ainda para entrar na terra do Egito, na terra da promessa, na terra de Canaã, foi que tudo que eu tenho orientado a vocês, vocês devem permanecer fazendo quando entrares na terra que eu vos prometi. Então, tudo que a gente está vivendo hoje, de experiência com o Senhor, de busca, de comunhão, de obediência, de dependência, isso tem que continuar quando a gente tiver, né, a nossa vida restaurada. Porque é fácil servir a Deus na adversidade. A gente tem que aprender a viver e a servir ao Senhor na bonança. Na bonança que seremos provados mesmo, né? Como disse C.S. Lewis, na bonança nós ouvimos a voz de Deus por sussurros, né? Por pequenos sussurros. E na angústia nós ouvimos a voz de Deus no amplificador, que ele dizia, né? Por sussurro na bonança e na adversidade num amplificador, ou seja, uma coisa bem alta. E é verdade, mas devemos atentar a isso, irmãos. Fica essa breve palavra para os irmãos acerca daquilo que precisa ser identificado, né, na nossa vida e precisa ser mudado urgentemente. É uma das chaves de saída do deserto, né? Posicionamento e a transformação do nosso interior pessoal. Amém, irmãos? A paz de Jesus.